Esse é um evento da nossa gerência de marketing, especificamente o programa de relacionamento, né, com os egressos do Instituto Mauá de Tecnologia, né, os nossos alumni, e uma grande satisfação poder ter ex-alunos aqui e alguns que são estudantes e daqui a pouco também serão alumni e levarão esse sobrenome Mauá para o resto das suas vidas profissionais, né? O que é sempre uma responsabilidade redobrada. Esse evento é um evento que nós havíamos previsto inicialmente, ainda no período pré-pandemia, e depois, com todos os ajustes necessários, acabou ocorrendo apenas agora, no mês de novembro, mas também num momento importante, porque um momento em que nós temos um pouco mais de clareza sobre o que foi o ano de 2020, e um ano também importante pela questão das eleições norte-americanas, né? E aí a ideia é a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, né? E aí o professor Rodrigo Galo, que tem uma grande experiência na área de relações internacionais, vai poder nos ajudar bastante. E eu simplesmente vou tentar depois falar um pouquinho sobre questões econômicas, né? Que podem possibilitar que vislumbremos aí como serão os próximos 4 anos do governo Biden e principalmente o relacionamento do governo Biden, inicialmente com o governo Bolsonaro, e aí depois de 2022, ou no segundo governo Bolsonaro, ou com um novo governo também aqui no Brasil, né? Então acho que vai ser importante a gente poder fazer uma discussão num momento como esse, porque uma boa parte daquilo que a gente conheceu nesses últimos anos, como estrutura de poder, como geopolítica, como pauta, né, e também como forma de lidar com a economia, pode sofrer uma inflexão com a eleição de um democrata, né, no lugar de um republicano, né, e principalmente esse republicano sendo Donald Trump, né? Então, acho que vai ser serão alguns momentos bem interessantes de reflexão, né? E acho que a gente vai poder tentar minimamente dar uma contribuição e receber também de vocês contribuições que porventura vocês identifiquem, enfim. Então a ideia é que o professor Rodrigo fale alguns minutos, depois eu falo mais alguns minutos, e aí a gente abra para perguntas, enfim, que vocês podem fazer utilizando o microfone, ou vocês podem fazer também via chat aqui, como vocês acharem mais fácil, né? Usando a dinâmica do Collaborate, que normalmente nós usamos em aula e que é bem facilitada aqui por intermédio desse recurso, tá? Então, eu já imediatamente passo a palavra para o professor Rodrigo. Quem não conhece o professor Rodrigo Galo, eu vou pedir só que ele faça uma apresentação rápida, né, da formação dele, essa coisa toda, para a gente poder conhecer um pouquinho também o professor Rodrigo. Essa sessão está sendo gravada, né, também, então a qualquer tempo aí a gente pode resgatá-la para poder aproveitar um pouco daquilo que foi conversado, tá? Eu vou, enquanto eu ouvir o professor Rodrigo, eu vou fechar a minha câmera, vou fechar o meu microfone também, mas eu estarei não só assistindo ao professor Rodrigo, como também estarei aqui com o chat aberto, tá? Então, eu já passo imediatamente para o professor Rodrigo, a quem eu agradeço o convite por estar aqui, mais uma vez uma grande satisfação poder dividir com ele um evento de debates, que é um momento também que eu tenho condições de aprender muita coisa. Então, obrigado, professor Rodrigo, e a palavra é sua. Oi, Ricardo, boa noite. Boa noite aí para todo mundo. Bom, primeiro eu que agradeço, né, a oportunidade da gente poder se reunir aqui nesta terça-feira para debater um assunto como esse, né, que é tão importante, né? Eu sempre costumo falar com os alunos que aqui no Brasil a gente tem um pequeno problema para entender questões internacionais, né? Que o brasileiro não entende muito o que é política externa, né? O brasileiro dá pouca atenção para o que acontece fora das nossas fronteiras. E a gente muitas vezes mal compreende o impacto que uma eleição nos Estados Unidos pode ter, não só para o Brasil, mas para diversos outros países, né? Eu tenho só uma apresentação no PowerPoint aqui, que eu trouxe só para orientar um pouco a conversa e para facilitar um pouco para vocês acompanharem o que eu vou falar. Eu só vou colocar a minha apresentação
que aí acho que fica mais fácil aí para todo mundo poder me acompanhar, né? Bom, então o Ricardo pediu para me apresentar, né? Brevemente, então, eu sou cientista político, eu dou aula na Mauá desde 2015 no curso de administração, mas já faz um tempinho, desde 2013, eu também dou aula em cursos de relações internacionais, tanto em nível de graduação quanto em nível de pós-graduação. Então eu já estou há alguns anos aí, né, lecionando temas relacionados, inclusive, a eleições norte-americanas, né, eleições anteriores. Então eu tenho acompanhado bastante o cenário internacional dos últimos anos, né? Como que eu organizei aqui a minha apresentação? Só para eu explicar para vocês o que eu pretendo fazer. Basicamente, eu vou explicar um pouquinho o contexto do governo Trump, né, o que é que o Trump trouxe em termos de diferença para a política externa, e depois eu vou tentar mostrar como isso impacta nas relações entre Brasil e Estados Unidos, para depois projetar uma possível análise de como a eleição do Biden ela vai nos afetar de alguma forma. Então é essa a dinâmica que eu trouxe aqui para a gente. Eu vou procurar ser breve para tentar respeitar o tempo, tá? Mas o Ricardo já me conhece, ele sabe que eu não sou muito organizado com o tempo, talvez eu estoure um pouquinho. Mas, enfim, né? Só para pensar 3 questões essenciais, tá? Para a gente entender esse processo eleitoral nos Estados Unidos. Primeiro, a eleição lá funciona com base num sistema de colégio eleitoral para as eleições de caráter majoritário, para a eleição de presidente. Eu não vou explicar como funciona o colégio eleitoral, porque eles passaram pelo processo de eleição recentemente e vocês acompanharam a exaustão na televisão, na internet, a explicação de como funciona o modelo. Mas é só para a gente entender que o formato de eleição lá é muito diferente daqui. É só uma questão para pontuar mesmo. A segunda questão, né? Havia uma expectativa de que o Trump fosse reeleito. E não uma expectativa só por causa da militância, ou eventualmente só por conta do mandato. Mas estatisticamente, quando a gente olha para as eleições nos Estados Unidos, a gente percebe que o normal é que haja sempre 2 mandatos democratas e depois 2 mandatos republicanos. 2 democratas, 2 republicanos. Então, se a tendência histórica, desde lá do fim do século XVIII, fosse mantida, o Trump teria sido reeleito. Mas dá para a gente dizer que uma série de coisas aconteceram de diferente na gestão dele, que fizeram com que ele não conseguisse usar a máquina do Estado para conseguir se reeleger. Isso tem relação também com a terceira questão, que é uma particularidade deste ano, que é a pandemia. Ou o modo como, eventualmente, o governo Trump lidou com a questão da pandemia. Eu acho que também não custa a gente lembrar em 15 segundos que o Trump ele nunca foi uma unanimidade nem dentro do Partido Republicano. Existem Acho que o vídeo do professor Rodrigo travou. Vamos esperar ver se ele retorna. Rodrigo, tá nos ouvindo? Professor, eu vou mandar uma mensagem para ele. Rodrigo, Oi, Rodrigo, acho que nós perdemos você por alguns minutos aí, por alguns segundos, tá? Então, você estava falando exatamente que o Trump, algumas coisas ocorreram durante a gestão Trump, e dali para frente deu uma travada, tá? Tranquilo, sem problema. Então, né, eu estava dizendo que algumas coisas aconteceram em relação à própria gestão em si, que, enfim, fizeram com que as oposições tivessem força suficiente para vencê-lo nas eleições. E eu tinha comentado que uma dessas questões envolve também a pandemia, o modo como ele, como a sua gestão lidou com a pandemia. E também eu tinha só feito um comentário de que o Trump nunca foi unanimidade nem dentro do Partido Republicano. Então significa que ele enfrentava resistências mesmo dentro do próprio partido. Então são só algumas questões para a gente entender um pouco o contexto, né? Seguindo adiante aí, eu destaquei alguns pontos da gestão Trump que indicam como havia impactos para a política externa a partir de algumas mudanças que ele implementou e como isso causava certas mudanças também na relação dos Estados Unidos com outros atores. Só para a gente entender um pouquinho a característica daquele governo. Daquele não desse, né? Porque ele ainda está no poder. Eu acho que a primeira coisa importante para a gente entender a gestão Trump é um governo que, em termos de política externa, reduziu muito os investimentos em multilateralismo. O governo optou por fazer relações bilaterais. O que isso significa? Quando a gente pensa em relações multilaterais,
a gente está pensando em relações, por exemplo, entre blocos de Estado, né, diversos países negociando dentro de um fórum como a ONU. O Trump privilegiou relações dos Estados Unidos com um outro país, relações mais individualizadas. Isso fez com que, por exemplo, como eu coloquei na primeira setinha aí, houvesse um afastamento dos Estados Unidos da União Europeia. Então, rolou não vou dizer uma ruptura diplomática, porque esse é um argumento quase que impossível de nós vermos acontecendo na prática, mas houve um distanciamento entre os europeus e os Estados Unidos. E isso tem impactos para a economia tanto do bloco europeu quanto dos Estados Unidos de uma forma geral. Mas a gente vê um presidente, então, que ele está rompendo com uma tradição da diplomacia norte-americana, da diplomacia mais recente norte-americana. Então isso é uma característica central para se relacionar com o Trump. A ideia enfim, travar discussões muito mais, por exemplo, Brasília-Washington, do que tratativas dentro da OMC, dentro da ONU, ou onde quer que seja. Isso também me leva a pensar na segunda setinha que eu coloquei aí. Esse posicionamento histórico, né, do Trump nesses últimos 4 anos, de optar por relações bilaterais, fez com que se agravassem tensões entre o Trump, ou melhor, entre os Estados Unidos e as organizações internacionais. A gente não pode esquecer que essa lógica de organizações internacionais ela é fundamental para o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem uma institucionalização das relações internacionais baseadas em organismos não estatais, mas que são compostos por estados e que eles servem, digamos assim, para maximizar os diálogos entre os estados, entre os países, em assuntos diversos. Tem organização internacional para tudo. Então, de certa forma, essas organizações contribuem muito para que os estados eles consigam ampliar sua capacidade de negociação. E o que nós vimos foi o Trump rejeitando, né, em muitas ocasiões, debates feitos dentro das OIs, dentro dessas organizações internacionais. Eu destaco a OMS, por causa da pandemia. Ele, inclusive, né, nos últimos meses, ele ameaçou retirar os Estados Unidos da OMS. Então, isso cria uma tensão, porque a OMS ela produz orientações de saúde pública global, de política pública de saúde, então ela é fundamental para isso. Há tensões envolvendo a OMC, inclusive o diretor executivo da OMC era um brasileiro, ele renunciou ao cargo porque as relações com os Estados Unidos estavam terríveis, né, para conseguir garantir diálogo para o comércio exterior, por exemplo, a quebra de barreiras comerciais. E em relação à ONU, né, um dos principais impactos da redução dos investimentos norte-americanos na ONU diz respeito às missões de paz. Tinha uma missão de paz no Haiti, que o Brasil era o Force Commander, né, era o país que em terra liderava a missão, e o Trump cortou a verba que os Estados Unidos davam para a manutenção da missão de paz. Então ela foi encerrada antes dela atingir os objetivos para os quais ela foi proposta. E além disso, tem a ruptura com alguns acordos internacionais, como o Acordo de Paris, que é um acordo relacionado ao meio ambiente, que o Biden está prometendo reinserir os Estados Unidos nesse acordo assim que ele assumir. A gente também entende, olhando para a política externa do Trump, que existe um forte apelo para a ideologia dentro da perspectiva da política externa. E é algo muito pouco comum. Né? Eu coloquei num outro slide aí para frente, mas eu já adianto a conversa. Política externa é um campo absurdamente pragmático. Não tem muito espaço para ideologia. E o que a gente viu acontecendo é o Trump tomando decisões que rompiam com a tradição da política externa pragmática dos Estados Unidos. Ele usando a ideologia, algumas vezes a ideologia atrelada a valores religiosos para fazer política externa. Como é que eu entendo isso? Que ele estava tentando usar a política externa para dialogar com o público doméstico e não com o público externo. Então ele ideologizou a política externa, porque fazendo isso ele se analisava positivamente com uma parcela do eleitorado, que concordava com aquele tipo de perspectiva. Então acho que houve um desvio da função da política externa. E a quarta questão, que não é exclusiva do governo Trump, mas se acentua, né, durante os 4 anos de gestão, é a adoção de práticas protecionistas. Em termos sociais, a gente viu, por exemplo, as tensões relacionadas à questão dos imigrantes, a construção do muro separando os Estados Unidos do México e coisas desse tipo. E do ponto de vista econômico, a gente entende que o governo Trump adotou uma série de barreiras comerciais
tarifárias e não tarifárias que eventualmente prejudicaram inclusive o Brasil, né, no que diz respeito ao comércio exterior. Esse é um aspecto que não é exclusivo do governo Trump. Desde mais ou menos o Costa e Silva, lá no regime militar ainda, nós viemos rompendo gradativamente o alinhamento com os Estados Unidos. E isso fez com que, principalmente a partir dos anos 70, o governo norte-americano optasse por sobretaxar alguns produtos agrícolas brasileiros. O Trump ele acabou acentuando esse tipo de prática, né? Não vem dele, mas ele acentua. Então, são algumas características que, na minha opinião, fundamentam muita coisa relacionada ao governo Trump, né? Esses 4 anos de gestão. Seguindo aí, eu trouxe um conceito, não vou ficar discutindo muito ele, mas só para a gente pensar como é que a ciência política, a minha área, enxerga a política externa. Política externa, e isso vai ajudar a gente a pensar na relação Brasil e Estados Unidos, inclusive a relação complexa, né, que nós temos vivido em relação a eles nos últimos tempos. Política externa é política de Estado, não é política de governo. A política externa, ela tem o objetivo de encontrar meios de satisfazer os objetivos do país no exterior. Então, quando um país assina um tratado com o outro, isso não é feito com uma base ideológica, porque os dois países estão alinhados ideologicamente, mas é porque esses dois estados, ao assinar aquele tratado, eles atendem os seus objetivos pragmáticos, né? Eu coloquei em algum lugar aí desse slide que país não tem aliado, país não tem amigo, país tem interesse. E a política externa, ela procura, pragmaticamente falando, identificar quais são esses interesses e satisfazê-los, a despeito do que o chefe de Estado gostaria. Por quê? Porque política externa, já que é uma política de Estado, ela é pensada sempre no longo prazo. Então tem coisas que o Brasil defende hoje no sistema internacional que datam de 45, 46, do contexto pós-Segunda Guerra. O que acontece é que a política de governo ela altera o modo como o Estado busca satisfazer aqueles objetivos, mas ela não muda os objetivos. Eu quero dizer o seguinte: entra presidente, sai presidente, o país tem os mesmos objetivos, ou objetivos muito similares. O que muda quando entra ou sai um novo presidente é o modo como aquele objetivo vai ser buscado, mas os objetivos em si fazem parte da política de Estado. Então, de uma forma geral, a gente entende que não tem espaço para debate ideológico em política externa. É uma leitura muito simplista da ação dos países. Às vezes o que a gente vê, isso eu admito, é um país, um presidente, melhor dizendo, um chefe de Estado, usando um argumento narrativo baseado em ideologia para justificar alguma ação externa. Mas essa narrativa serve muito mais para dialogar com a população doméstica, com quem vive dentro do seu país. Mas, na real, os estados se comportam tentando entender pragmaticamente como eles atendem os seus objetivos. Eu vou dar só um exemplo, né, para mostrar o quanto a ação dos estados de fato é pragmática. Em 64, aqui no Brasil, os militares chegaram ao poder. O discurso usado pelos militares em 64 é que eles tinham derrubado o João Goulart para evitar que o comunismo se aproximasse do Brasil, para evitar uma influência comunista aqui. No mesmo ano de 64, o Castelo Branco, o primeiro presidente militar, que fazia esse discurso para a população, ele mandou uma delegação liderada pelo Roberto Campos, que, salvo engano, era ministro do Planejamento na época, para Moscou. Então nós mandamos uma delegação para um país comunista. E essa delegação passou 12 dias na União Soviética, tratando de acordos comerciais que eram importantes para a economia brasileira. Então a narrativa, o discurso é ideológico, a ação é pragmática. Isso é política externa, né? Isso está relacionado à política de Estado, né? É só um exemplo. Dá para pensar também na Guerra Fria. A China, né, em 53, rompendo o alinhamento com a União Soviética e começando a negociar com os Estados Unidos. No meio da Guerra Fria, a China, que tinha acabado de passar pela Revolução Comunista. Então, ideologia não entra no campo de debate da política externa. É, no máximo, um tipo de debate da narrativa. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Rodrigo, pode falar, diga. Só interrompendo um pouquinho para ajudar a complementar isso que você está acabando de dizer e para esclarecendo as pessoas que estão aqui. Quando o Rodrigo cita o Roberto Campos foi presidente do BNDES nos anos 50 e foi ministro do Planejamento, exatamente como o Rodrigo mencionou,
no primeiro governo militar, portanto, no governo Castelo Branco. E ele é avô do atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. É sempre importante deixar esses registros. E um exemplo que me ocorreu agora, Rodrigo, para a gente poder ilustrar um pouco essa questão do pragmatismo, é que todo mundo sabe que Estados Unidos e Venezuela há muito tempo vivem as turras, né? Mas o Estado não há registro, até o presente momento, de nenhum atraso de fornecimento de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos e nem atraso de pagamento por parte dos Estados Unidos. Então é só para a gente ver como que essas relações elas são muito mais pragmáticas do que às vezes o grande público pode supor, tá? Então foi só uma interrupção para poder fazer essa complementação, Rodrigo. Não, exato, tá certíssimo. Essa questão Estados Unidos, Venezuela, também entra muito no campo narrativo, né? Por quê? Porque o presidente norte-americano, seja ele quem for, ele acaba sendo pressionado a se posicionar sobre questões ideológicas, e a Venezuela acaba entrando no cálculo. Mas do ponto de vista prático, a Venezuela produz petróleo, e a economia norte-americana depende de petróleo. Então não há uma possibilidade de vermos essa relação sendo rompida, porque ela desabasteceria uma das principais economias do mundo, né? Então, esse é um detalhe importante aí que o Ricardo trouxe para a gente, né? Para a gente pensar um pouco, né? Então, já que a gente já sabe que política externa é pragmática, vamos entender um pouco a relação entre Estados Unidos e Brasil. Entender um pouquinho, historicamente, essa relação. Nós tivemos, em alguns momentos da nossa história, em alguns momentos, né, do século XX, na primeira parte do século XX, o Brasil declarando oficialmente alinhamento automático com os Estados Unidos. O que significa, em termos de política externa, quando você fala que um país se alinha automaticamente com o outro? Quer dizer que eles não estão simplesmente se declarando aliados, mas eles estão, como eu posso dizer, harmonizando o processo decisório. Então, quando uma baixa potência como o Brasil se alia a uma grande potência como os Estados Unidos, nós estamos, de alguma forma, nos posicionando de modo a afirmar que nós vamos seguir as orientações da grande potência. Então, nos momentos em que nós nos alinhamos automaticamente com os Estados Unidos, nós colamos as nossas principais decisões de política externa aos Estados Unidos. Então, o que eles faziam, havia uma grande tendência de nós fazermos igual, né? Quando eu digo isso, eu estou pensando, por exemplo, dentro da ONU. Tem uma votação sendo colocada em discussão na Assembleia Geral. Independentemente do que estava sendo discutido, se a posição norte-americana era uma, nós íamos atrás e votávamos do mesmo jeito. Então, isso é o alinhamento automático. Porque, por um tempo, na nossa história, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, entendeu que nós poderíamos maximizar nossos ganhos, principalmente ganhos econômicos, se nós fôssemos vistos como um país extremamente alinhado com os Estados Unidos. A gente esperava que eles nos ajudassem no nosso processo de desenvolvimento. E isso deu certo até o fim da Segunda Guerra, até a Segunda Guerra terminar. Quando a Segunda Guerra terminou, as coisas começaram a mudar um pouco. A política externa norte-americana começou a olhar muito mais para a Eurásia do que para as Américas. Então nós perdemos a nossa capacidade de atrair recursos dos Estados Unidos. Então, gradativamente, nós começamos a romper essa lógica de alinhamento automático. Nós não rompemos relações diplomáticas. A gente só deixou de ser um país automaticamente alinhado com eles. Então, isso aconteceu no governo Costa e Silva, o segundo presidente militar, e se agravou com o governo Geisel. O Geisel foi o presidente que falou: não dá para nos mantermos alinhados com os Estados Unidos. A gente tem que buscar novas relações econômicas no sistema internacional. Então, o governo Geisel, em termos de política externa, ele é muito comparado ao governo Lula. Pode parecer um paradoxo ideológico, mas pensem que a política externa é pragmática. O governo Geisel e o governo Lula são comparáveis porque são dois momentos da nossa história em que os chefes de Estado ordenaram que o Brasil fizesse novas relações com quem quer que fosse, com qualquer tipo de país que pudesse, de alguma forma, atender às nossas expectativas. Então, não cabia, a partir do Geisel, alinhamento automático, né? E isso perdurou, do Geisel até o Temer. Então, do quarto presidente do regime militar até o nosso último presidente, antes do Bolsonaro, o Brasil se manteve não alinhado aos Estados Unidos.
principalmente porque a gente colocava ideologia para fora do Ministério das Relações Exteriores. O que muda com a eleição do Bolsonaro é que houve uma alteração na forma como o Brasil faz política externa, na forma como o Brasil pensa em diplomacia, né? Então isso eu acho que é bastante interessante para pensar no atual governo brasileiro. A ideologia entrou dentro do Itamaraty, coisa que antes não era possível, o Itamaraty era blindado disso. O atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele o tempo todo faz discussões ideológicas. Se vocês seguem ele no Twitter, vocês percebem, né, o quanto ele usa as redes sociais para disseminar decisões baseadas em ideologia. Então, quando nós permitimos que a ideologia entrasse dentro do Itamaraty, algo pouquíssimo convencional, nós permitimos também que o Brasil se realinhasse com os Estados Unidos. É uma coisa que rompeu com a nossa tradição diplomática, pelo menos desde o Costa e Silva. Então a gente já tinha aí um bom tempo de relações diplomáticas com os norte-americanos operando por uma outra perspectiva. E o Bolsonaro nos realinhou automaticamente com o governo norte-americano, por alegações ideológicas. Governo conservador lá, governo conservador aqui. Um governo lá que pensava em questões religiosas, um governo aqui que também acena para uma parcela da população que tem origem cristã. Então, usou-se algumas interpretações de caráter ideológico para que esse alinhamento fosse consolidado, né? Então, é uma quebra de paradigma, é uma mudança muito grande naquilo que nós vínhamos enxergando na nossa política externa. Esse cenário, ele fez, no fim das contas, com que as decisões tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores, daqui do Brasil, estivessem alinhadas com algumas decisões, com algumas orientações dos Estados Unidos. Então, isso teve um reflexo esperado pelo governo Bolsonaro, que era fazer com que nós tivéssemos, digamos assim, um acesso privilegiado à Casa Branca. O Brasil se aproximou muito dos Estados Unidos diante desse realinhamento automático. O problema é que o alinhamento automático também nos fez tomar decisões orientadas ou estimuladas pelos Estados Unidos que nos causaram problemas para a política externa. Eu dou um exemplo. Tá? O Trump tinha prometido na campanha, e ele cumpriu, que ele mudaria a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. O governo Bolsonaro fez o que no começo do mandato? Seguir a orientação do Trump. Vamos pegar a nossa embaixada de Tel Aviv e mandar para Jerusalém, que atenderia às expectativas do governo israelense, que também era conservador. O problema o Brasil tem um volume de comércio exterior muito menor com Israel do que com os países árabes. Então, vejam, aquilo criou uma crise diplomática do Brasil com países que compram muita carne, né, com países que compram muita carne do Brasil, aquela carne halal, né, que ela é feita de uma forma a atender às expectativas das populações muçulmanas. Então, quando o Bolsonaro anunciou essa troca de localização da embaixada, os países muçulmanos reagiram ameaçando interromper imediatamente a compra de carne brasileira. Aí o Bolsonaro, aqui no Brasil, ele passou a sofrer pressão de grandes frigoríficos, tipo JBS, tipo Friboi, que lucram muito, né, vendendo carne para o Oriente Médio. Então até ele deu uma declaração dizendo que, na época, né, que as coisas não eram tão simples como pareciam. Então ele manteria a embaixada em Tel Aviv e abriria um pequeno escritório de negócios em Jerusalém. Então vejam, a gente se indispôs com os países muçulmanos nesse caso, mas em outras oportunidades, por causa do alinhamento automático e por causa desse compromisso que nós tínhamos com os norte-americanos, a gente acabou tomando algumas decisões que nos colocaram em posições complicadas. E aí eu vou chegar no Biden, né, em como isso muda agora com a eleição do Biden. Por quê? Eu acho que a questão diplomática mais complicada para nós lidarmos, para o Brasil lidar, a partir desse alinhamento automático com os Estados Unidos, diz respeito né? O Trump, por uma série de razões, ele deflagrou uma guerra comercial contra a China, né, afirmando que taxaria o aço chinês, envolve uma questão relacionada à guerra por causa da tecnologia 5G, enfim, o Trump se indispôs com o Estado chinês. Em termos narrativos, isso funcionou bem. Em termos práticos, nem tanto, porque os dois países eles estão numa situação de interdependência, né? Inclusive, boa parte da dívida pública norte-americana está na mão de chineses ou do próprio Estado chinês. Então, são dois países que têm uma relação
econômica muito entrelaçada. De qualquer forma, o Trump deflagrou uma guerra comercial contra a China. Primeiro problema em relação a isso: Brasil, alinhado automaticamente aos Estados Unidos, de certa forma sinalizava que nós estávamos do lado norte-americano. Isso já simbolicamente nos posicionava nesse conflito. Segunda questão: oficialmente o Brasil se pronunciou a respeito da guerra comercial favoravelmente ao lado norte-americano. O Bolsonaro falou disso, o Ernesto Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, ele foi até o Twitter para se posicionar contrário à China, ele publicou memes contra os chineses, o que é algo extremamente difícil de se ver, né? Ministérios de Relações Exteriores usando humor para lidar com política externa, não tem muito espaço para isso, não tem espaço nenhum para isso, na verdade. E os filhos do presidente, que tudo bem, eles não têm cargo no governo, mas se eles são ligados à família do presidente de alguma forma, eles acabam publicando coisas que repercutem lá fora, né? Alguns dos filhos do presidente também se posicionaram favoravelmente à China nessa guerra comercial. Qual o problema disso para a gente? Está aí na terceira setinha. Se vocês analisarem dados da balança comercial brasileira, vocês vão ver que hoje a China é o nosso principal parceiro no comércio exterior, não os Estados Unidos. Eu não estou dizendo que a China é mais importante do que os Estados Unidos, até porque para mensurar a importância, eu acho que a gente tem que olhar para uma série de variáveis. Mas eu estou querendo dizer que, em termos de balança comercial, em termos de comércio exterior, a China hoje ocupa uma posição à frente dos Estados Unidos. Então, talvez, se a gente olhasse para o princípio clássico de política externa, política sendo uma política de Estado, o posicionamento mais adequado do Itamaraty seria manter uma neutralidade nesse tipo de questão, porque a gente continua negociando com os dois lados sem nenhum prejuízo para a gente. Mas como como o governo fez com que o Brasil se realinhasse aos Estados Unidos, as decisões dos Estados Unidos em relação à China passaram a repercutir negativamente em relação a gente. Isso significa que os chineses romperiam relação diplomática ou comercial com o Brasil? Em hipótese alguma. Porque o Brasil tem uma relevância para a China. Mas qual é o problema? Toda a polêmica que a gente comprou com a China por causa desse alinhamento automático fez com que o poder de negociação, a capacidade de barganha do Brasil fosse reduzida em relação à China. É o que a gente chama de core. O core brasileiro foi reduzido nesse processo negocial com a China. Então a gente pode não perder o contato com os chineses, mas toda a canelada que a gente deu na China por causa dessa guerra comercial, ela demandou um pedido de desculpas. E toda vez que a gente teve que pedir desculpas, o nosso prestígio junto à China diminuía. Então, a nossa capacidade de negociação foi diminuída por causa disso. Nós nos tornamos um país, digamos assim, menos importante do que a China nessa relação. Houve um desbalanceamento de uma relação que foi construída historicamente também desde o Geisel. A nossa relação com a China é boa desde o governo Geisel. E houve um abalo, né, por conta do modo como o alinhamento automático com os Estados Unidos do Trump lidou com essa questão. Então, quer dizer, é um tipo de decisão que colocou o Brasil numa posição bastante delicada, que colocou o Brasil numa situação mais do que delicada, eu diria complicada, que a gente tem que se relacionar com a China, sabendo que os chineses têm consciência de que a gente está do lado do Trump na conversa da guerra comercial. Né? Então, acho que isso é uma questão muito complicada. Ocorre que os norte-americanos passaram por um processo eleitoral. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar pela televisão. Né? Vocês viram que o processo eleitoral lá ele é muito diferente do processo eleitoral aqui. E por conta das particularidades do processo eleitoral lá, a apuração de votos demora mais tempo, o que significa também que as tensões relacionadas à eleição, que as incertezas relacionadas ao processo eleitoral se prolongam por um certo tempo. Né? Então a gente viu a televisão retratando muito isso nas últimas semanas. Eu até brinquei com os alunos que recentemente eles estavam preocupados com a Eureka, com a apresentação dos trabalhos da Eureka, e eu estava preocupado em tentar entender o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que estava tendo uma demanda de imprensa, inclusive. Né? Então, eu estava dando bastante entrevista sobre esse tema, e toda hora muda alguma coisa. Né? Então, é uma eleição com tensões que não ocorrem no Brasil, da mesma forma. Né? O processo é diferente. E o Biden foi eleito. Né? O Trump até agora não assumiu a derrota, mas o fato os números mostram que o Biden está eleito.
Isso coloca o Brasil numa posição super delicada, porque a gente fez uma aposta. A aposta não foi só alinhar o Brasil aos Estados Unidos, mas a aposta do governo Bolsonaro foi apoiar, entre aspas, você não apoia uma eleição estrangeira, mas ele declarou apoio, declarou preferência pela vitória do Trump. Isso ficou muito claro num momento pré-eleição e num momento, inclusive, depois do fechamento das urnas. Então, quer dizer, a expectativa era de que o Trump fosse. A expectativa do governo brasileiro é que o Trump fosse reeleito e que o nosso alinhamento automático seguisse sem nenhuma alteração. Inclusive, a relação entre Brasília e Washington até tenderia a se aproximar mais, né, a partir da reeleição do Trump. O problema é que o Trump não foi reeleito. Então, isso deixa o Brasil numa situação complicada e o governo Bolsonaro numa situação bastante delicada também. Eu diria que, apesar disso, tem uma questão muito positiva na eleição do Biden, para a gente. Tá? É muito provável que o Biden atenue ou até encerre esse conflito diplomático com a China. Se isso acontecer, a pressão que o Brasil tem recebido recentemente por ter apoiado o Trump no processo de conflito diplomático com a China, essa pressão desaparece ou tende a ser esquecida. Então, a eleição do Biden nesse aspecto faz com que a gente tenha uma vantagem. Por outro lado, politicamente, nós nos aproximamos muito de Washington. Só que, por ter apoiado o Trump na eleição, o Biden ele pode ter um tipo de perspectiva em relação ao Brasil e colocar o país numa condição um pouco diferente agora. Não vai ter ruptura de relações, óbvio que não, mas a gente perde, né, o acesso privilegiado que a gente tinha à Casa Branca. Então a gente tem que reconstruir essa relação. Olhando para todo esse cenário, eu entendo que a reconstrução da relação, da boa relação entre Brasil e Estados Unidos, ela vai depender de um fator. O Ernesto Araújo vai ter que deixar de ser ministro das Relações Exteriores. Eu não vejo como sendo possível ele permanecer no cargo e estreitar as relações com os Estados Unidos como deveria. Né? A imagem que ele criou para si em relação ao que ele pensa do Trump compromete o trabalho dele como diplomata. Então eu acho que é insustentável a posição dele no cargo. Né? Com ele no cargo, a reconstrução dessa relação vai ser muito mais penosa, vai ser muito mais difícil. Então, provavelmente, a partir de 20 de janeiro, a gente veja alguma mudança ministerial. Eu não acho que também o Bolsonaro vai simplesmente demitir o ministro. Vão arrumar um outro cargo para ele para ser como se fosse uma saída honrosa. Mas é uma forma de fazer com que a gente não perca a oportunidade de tentar se aproximar novamente dos Estados Unidos. De um modo geral, tem uma questão extremamente problemática que o Estado brasileiro vai precisar repensar, já deve estar repensando nesse momento, que é a nossa política ambiental. Eu não sei se vocês acompanharam os debates nos Estados Unidos, mas logo no primeiro debate, o Biden mandou um recado, que era um recado para o Trump, obviamente, para o eleitor do Trump, para o eleitor norte-americano, mas que indiretamente era um recado para a gente. Né? O Biden basicamente afirmou que a gestão dele não permitiria que países como o Brasil tivessem políticas ambientais frouxas. Então ele prometeu que, se eleito, num dos primeiros atos de governo, a partir lá de 20 de janeiro, ele reinseriria os Estados Unidos no Acordo de Paris, ou seja, ele reafirmaria o compromisso dos Estados Unidos com uma agenda ambiental, com uma agenda de sustentabilidade, e ele prometeu criar uma coalizão de países contra estados que desrespeitavam o meio ambiente. E o Brasil era um deles, era um desses alvos dessa possível coalizão. Então, o Biden ele usou, eleitoralmente falando, um debate de sustentabilidade que é importante para uma parcela da população norte-americana. Mas ele sabe que se ele, enquanto presidente eleito, não cumprir com essas promessas ligadas à agenda ambiental, ele provavelmente vai ser cobrado disso e pode comprometer a reeleição. Então, muito provavelmente, essa questão da agenda ambiental vai ser mantida na política externa. Então, o Brasil, que esse ano atravessou um período muito difícil, né, em relação ao meio ambiente, vai precisar repensar essa questão. O governo federal fez cortes de verbas do IBAMA, por exemplo. Né? E esses cortes de verba
estão dentre as variáveis que justificam o porquê nós temos tanto problema para lidar com as queimadas na Amazônia. Então, significa que se nós não sinalizarmos, né, uma mudança de comportamento em relação à política ambiental, provavelmente a gente vai sofrer pressão já a partir de 20 de janeiro. Então, essa é um ponto muito delicado da nossa política interna, que vai ser impactada pela política externa, pelos interesses externos do governo Biden. Aí alguém pode me perguntar assim, pô, mas o Brasil não é soberano? Eu diria que sim e que não ao mesmo tempo. Esse é um debate que é muito difícil da gente fazer, porque todo Estado se diz soberano. A soberania é um princípio do direito internacional que é fundamental para as relações internacionais. É a soberania que funda o Estado moderno, né? O país que detém o monopólio do que acontece dentro do seu território e o direito de estabelecer sua própria política externa. Entretanto, conforme a globalização foi se adensando no século passado, principalmente depois de dezembro de 91, quando acabou a Guerra Fria, o mundo foi se tornando mais interdependente. Então, os estados passaram a os estados passaram a influenciar mais o que acontece dentro dos territórios de outros países. Atores não estatais, como empresas privadas e organizações internacionais, também passaram a fazer pressões que são aceitas, né, que são recebidas pelo país. Então, a soberania, ela é um princípio do direito internacional que, pelo menos nos debates contemporâneos de relações internacionais, a gente tem que entender que ele precisa ser ponderado, né? Ele não é a soberania não é aquela coisa mais completamente fixa, existe uma dinâmica no processo. Então, por mais que a Amazônia seja parte do território brasileiro, os interesses de outras potências podem afetar o modo como a gente conduz a nossa política ambiental. Dá para lembrar que a União Europeia está fazendo uma pressão imensa contra o Brasil, por causa da política ambiental frouxa que nós adotamos mais recentemente. Então a gente já tem uma pressão vinda de um lado do Atlântico, né? Agora a gente vai sofrer pressão vinda das Américas, se a nossa política ambiental também não for recalibrada. Então me parece que uma resposta a essa questão também é substituir o ministro do Meio Ambiente. A substituição dele não atenderia uma expectativa interna apenas, que tem grupos pedindo por isso há um tempo. Mas talvez a substituição do Salles seja uma forma de sinalizar para o Biden que nós estamos nos realinhando no que diz respeito às expectativas ambientais. Então essa é uma questão que para mim muda, né, bem fortemente a partir da posse do Biden em janeiro do ano que vem. A outra questão que eu coloquei aí, o Biden tem sinalizado muito claramente que ele vai retomar a tradição recente, mais recente, dos últimos 30 anos, da política externa norte-americana, de atuar de forma multilateral. Então, provavelmente vai ocorrer uma reaproximação dos Estados Unidos com a União Europeia, os fóruns multilaterais, como aqueles que eu já disse, a ONU, a OMC, a OMS, vão ter mais importância ou mais relevância dentro da política externa norte-americana, o que para a gente é bom, porque o Brasil, de 90 para cá, do Collor para cá, a gente aprendeu a fazer política externa dentro de órgãos multilaterais. A gente aprendeu a discutir comércio dentro da OMC. A gente ganha com discussão comercial dentro de órgão multilateral, mas a gente perde muitas vezes em relação a questões bilaterais. Então, para a gente isso é importante. O Brasil tem tentado ser reconhecido como uma média potência relevante para o sistema há bastante tempo. E para isso a gente depende da ONU. Se os norte-americanos dão pouca atenção para a ONU é esvaziada de certa forma. Então a gente perde aquele espaço que a gente já vinha ocupando desde que a ONU foi formada lá em 45, depois da Segunda Guerra. Né? A gente estava perdendo esse tipo de espaço. Claro, para tudo isso acontecer não basta o Biden assumir o cargo. Né? O Itamaraty tem que olhar para esse novo cenário e, enfim, modificar o modo como a gente está inserindo o Brasil no sistema agora. É um grande desafio, porque isso tem que ser feito com uma certa velocidade. Isso tem que ser feito de um modo meio rápido para a gente não perder o bonde, para não esperar o Biden assumir, ele começar a pressionar o Brasil, a gente começar a perder prestígio no sistema internacional para depois a gente tentar cobrir esse problema. Então a gente está falando de uma mudança que tem que acontecer um pouco rápida, né? Talvez agora na transição de ano. Talvez até, né, numa análise mais de conjectura,
Talvez fosse de bom tom que algumas mudanças fossem feitas no comecinho de janeiro, no finzinho de dezembro, antes da posse do Biden. A gente talvez não devesse esperar ele assumir oficialmente o cargo para que a gente realinhasse a nossa política externa, né? Então eu acho que a lógica do Biden vai muito na direção do multilateralismo, e nesse aspecto é positivo para a gente. E eu só deixei uma provocação aí na última setinha desse slide, é que tem uma regra de ouro na política externa, e que a gente não seguiu, o governo brasileiro não seguiu. Chefe de Estado nunca declara apoio a nenhum lado que está relacionado a um processo eleitoral em outro país. Porque se o lado que você apoiou perde a eleição, como é que você se relaciona diplomaticamente com o vencedor, que não foi o lado que você apoiou? Então a gente está nessa saia justa agora. E vale lembrar também que até agora o Bolsonaro, enquanto chefe de Estado, ele não parabenizou o Trump pela eleição. Se alguém me perguntar, mas isso é importante? Eu diria que talvez na prática não, mas é um gesto simbólico que todo chefe de Estado faz, né? Que todo chefe de Estado acaba seguindo. Então, é um simbolismo que mostra gentileza. E diplomacia é baseada em gentileza, é baseada em formalidade. Nós não estamos cumprindo com o rito formal da política externa. Por quê? Porque a nossa política externa ela está, nesse momento, muito contaminada pela política de governo, pelo contexto doméstico do Brasil. Então, isso nos colocou numa posição delicada. O Biden vai assumir sabendo que o Brasil, com que o governo brasileiro, com que o governo Bolsonaro, declarou formalmente apoio ao Trump, torceu pela eleição do Trump, fez coro à ideia do Trump de que a eleição norte-americana foi fraudada. Então, isso compromete ao governo norte-americano em relação aos Estados Unidos. Então vejam como a gente está falando de um tema que ele é Perdemos o Rodrigo novamente. Rodrigo? Acredito que perdemos o Rodrigo momentaneamente aqui. Vou enviar mensagem a ele, professor. Ele acabou tendo que sair da sessão aqui. Daqui a pouco ele volta, provavelmente algum bug aí, para ele poder fazer as considerações finais dele, né? E vamos ver só se ele retorna aqui para que a gente possa ouvi-lo, né? Essa é uma dos problemas que às vezes o online nos dá, né? Enfim, às vezes quando a gente está no presencial falha o microfone, e aí a gente vai na voz mesmo, né? E às vezes o online dá esse tipo de problema, né? Bom, enquanto o Rodrigo não volta, eu queria compartilhar com vocês só uma foto aqui que eu acho bem interessante com todos. É um pouco, uma pena que o Rodrigo não está aqui, mas na hora que ele voltar, talvez ele se divirta bastante com essa foto aqui. Eu queria que vocês vissem essa foto aqui, é uma foto histórica, que está nos anais da nossa diplomacia. Essa foto aqui, gente, é uma foto do ex-presidente Dwight Eisenhower, tá? Em 1946, e de um deputado baiano chamado Otávio Mangabeira. Essa foto ficou clássica. O Eisenhower veio para o Brasil logo após a Segunda Guerra Mundial. O Otávio Mangabeira fez um discurso no parlamento e a hora que o Eisenhower estendeu a mão para cumprimentá-lo, ele entendeu que era para beijar a mão do presidente norte-americano, né? Isso mostra um pouco como eram as relações Brasil-Estados Unidos, até principalmente a Segunda Guerra Mundial, conforme o Rodrigo bem colocou. Rodrigo, eu compartilhei com eles aqui aquela foto histórica do Otávio Mangabeira beijando a mão do Eisenhower em 1946, para mostrar que essa relação de vassalagem que existe hoje do governo Bolsonaro com o governo Trump, ela era o Brasil de até 1945, né? Após isso, a gente mudou bastante e tal. Mas eu devolvo para você a palavra, né? E eu estava aqui apenas fazendo essa complementação para que a gente... E fazendo mais uma complementação do que o Rodrigo acabou de falar sobre a neutralidade de chefes de Estado. Vamos lembrar que os 3 principais parceiros comerciais brasileiros são China, Estados Unidos e Argentina. O Bolsonaro apoiou
o Macri na Argentina explicitamente e perdeu a eleição. Apoiou o Trump nos Estados Unidos e perdeu a eleição. E tem todos os conflitos possíveis e imagináveis com a China, que é só o nosso principal parceiro comercial. A minha torcida é para que o Bolsonaro nunca torça para o São Paulo, certo? Porque senão vai ser muito difícil a gente sair da fila. Rodrigo, a palavra é tua. Gente, desculpa, a minha conexão desabou de repente aqui, né? Isso que o Ricardo falou em relação à Argentina também é importante, porque eu estava falando que a diplomacia ela envolve algumas gentilezas, né? Faz parte do trabalho diplomático no sistema internacional você mostrar cordialidade. E o Bolsonaro realmente torceu por Macri, o Macri perdeu, e assim que foi declarada a vitória do Fernandes na Argentina, ele afirmou que não iria para a posse. A Argentina é um grande parceiro econômico do Brasil, não só na América do Sul, mas é um grande parceiro global do Brasil, em termos comerciais. E não ir na posse do presidente argentino é uma coisa que nós não fazíamos. Né? Os nossos presidentes sempre se acostumaram a ir até a posse para prestigiar um país que é tão parceiro. E nós não fizemos isso. Então, por si só, a gente já tem dois problemas aí, Estados Unidos e Argentina. Tem o problema da China. Tem o problema com os países muçulmanos, causados também pela relação do alinhamento automático que nos fez tomar aquela decisão que eu já falei, né? Aquela tentativa de decisão, na verdade, que estava relacionado à nossa embaixada em Israel. Então, tem diversas decisões que foram tomadas cujo lastro é o lastro ideológico. Isso não pode existir em política externa. Né? Via de regra, é difícil a gente ver presidentes ou primeiros ministros, chefes de Estado, de uma forma geral, se comportando desta forma. E também, via de regra, toda vez que a gente vê alguém se comportando dessa forma, o país enfrenta problemas. Né? Diplomaticamente, isso cria um atraso para a nossa política externa. Desde a Segunda Guerra, a gente não tinha uma relação com os Estados Unidos como essa que o Bolsonaro criou em relação ao Trump. Como o Ricardo mencionou e até colocou a foto ali. Né? O que significa que a gente tinha uma tradição de política externa que foi mudada. E a gente torceu por um dos lados. Né? Isso é algo completamente fora do padrão de comportamento que se espera no plano externo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: política doméstica, política interna, se faz de um jeito. A política externa até pode ser uma continuidade da política doméstica, mas a prática dela, o modo como ela é praticada, tem que ser diferente, porque são dois planos distintos, são dois cenários em que os jogos são disputados de formas diferentes. E tanto o Trump quanto o Bolsonaro, eles adotaram a prática de atuar tanto no cenário interno quanto no cenário externo do mesmo modo. Só que a diferença é que nós não somos os Estados Unidos. O Trump sai, o Biden assume, e em pouco tempo ele consegue recalibrar a política externa norte-americana, como ela tradicionalmente vinha sendo praticada. Nós somos o Brasil. Nós somos, no máximo, uma média potência, uma potência regional. Na hierarquia do sistema internacional, a gente está numa posição diferente. Então, significa que, para a gente entender as nossas limitações, a gente também vai ter que entender o quanto vai ser custoso, né, a gente lidar com o governo Biden nessa transição, principalmente no momento da transição. Né? Eu fico me questionando algumas coisas. Né? O Ernesto Araújo vai ou não continuar sendo ministro? Né? Isso, para mim, é determinante para uma série de coisas. O Bolsonaro vai até a posse do Biden ou não? Ou talvez até outra pergunta. O Bolsonaro vai ou não ser convidado para a posse do Biden? Se ele não for, isso é um sinal péssimo para a gente. Mas eu, particularmente, acredito que ele deva receber um convite. Eu até acho que uma coisa que pode ser feita para tentar aproximar os dois estados é fazer com que o nosso vice, com que o Mourão, abra diálogo com a Kamala Harris, a vice do Biden. Então, fazer uma negociação entre vices, que talvez isso possa amenizar o problema entre os chefes de Estado. Essa é uma estratégia que talvez possa dar certo. O Mourão já andou indicando, né, que a gente tem que assumir a vitória do Trump cedo ou tarde, né, e ele já tem mostrado essa outra perspectiva. Basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, apresentar um pouco o contexto do governo Trump e mostrar como as coisas mudam com a eleição do Biden e quais são
os desafios que o Brasil vai enfrentar, né, nessa nova fase do Estado norte-americano, a partir de 20 de janeiro, quando Biden assumir a presidência. Então, Ricardo, acho que de minha parte era isso. Eu queria agradecer ao Rodrigo, realmente uma aula muito legal, né, de relações internacionais, focado no que representa realmente a eleição do Biden, né? Eu faço algumas complementações muito rápidas, aí eu abro para que as pessoas, se eventualmente tiverem alguma pergunta, para a gente poder não estender muito mais do que uma hora, que é sempre o nosso compromisso de não tornar as lives muito extensas, né? Mas eu queria lembrar algumas coisas que são importantes, né? O Bolsonaro quebrou uma tradição também diplomática, quando a primeira viagem internacional que ele faz é para o Chile e não para a Argentina. Tradicionalmente, presidentes brasileiros fazem a sua primeira viagem internacional para a Argentina. E o Bolsonaro não só vai para o Chile, como ele considera o Piñera um aliado, e ele toma um pito do Piñera quando ele vai para o Chile e decide falar bem do Pinochet. E aí o Piñera o lembra o seguinte: nós não somos uma republiqueta como vocês. Foi mais ou menos isso. Aqui, torturadores e ditadores têm o lixo da história como sendo para onde eles são encaminhados. Vocês, no Brasil, é que não fizeram o que deveria ser feito, que é o ajuste de contas com ditadores e com torturadores. Portanto, Bolsonaro, não se meta onde você não é chamado. Isso aí é um aliado que falou para o Bolsonaro, tá certo? Ou seja, o Piñera disse o seguinte: é melhor você não se meter onde você não é bem-vindo e onde você não é chamado, né? O mesmo Piñera que hoje tem sérias dificuldades e foi obrigado a aceitar uma Assembleia Nacional Constituinte, uma vez que a Constituição chilena ainda é a Constituição da época do Pinochet. Eles não tiveram uma Assembleia Nacional Constituinte como nós tivemos, que redundou na Constituição de 1988. Né? Então, o Piñera, que supostamente seria um aliado, primeiro, hoje ele não tem nenhum apoio e passou um pito no Bolsonaro. É sempre muito importante lembrar esse tipo de coisa, porque foi uma quebra de tradição diplomática e uma quebra que, apenas para variar, acabou terminando muito mal do ponto de vista diplomático para o Brasil. Né? Eu tenho a impressão que 2 ministros são chave nos próximos meses aqui no Brasil: o ministro do Meio Ambiente e o ministro das Relações Internacionais. Com a derrota do Trump, a pauta, principalmente a pauta ambiental, ela muda completamente, né? E como ela muda completamente, nós não podemos ter o Itamaraty ideologizado e não podemos ter um ministro do Meio Ambiente que não faz qualquer defesa do meio ambiente, né? E é sempre muito importante lembrar que 2 países foram mencionados no primeiro debate entre os candidatos a presidente nos Estados Unidos. Um foi a China, por razões óbvias, e o outro foi o Brasil, quando o Biden cita o Brasil e disse o seguinte: ou muda a política ambiental por bem, ou nós vamos impor sanções econômicas ao Brasil. Tá certo? Ele deixou isso muito claro no primeiro debate dos candidatos. Então, eu tenho a impressão que a chegada do Biden ao poder, ela deve mudar muito fortemente essa correlação de forças e essa onda conservadora que meio que varreu o mundo de 2016 para cá, e que passa, por exemplo, pelo Brexit, lá no Reino Unido, passa pela chegada do Boris Johnson ao poder, passa pela chegada do Orbán ao poder na Hungria, ao presidente da Polônia, né, e a própria chegada do Bolsonaro em 2018 aqui no Brasil. Quer dizer, é uma pauta de costumes bastante conservadoras, com um discurso muito voltado para a economia liberal, enfim, mas que na prática realmente tem muito pouca entrega, salvo aqueles países que têm um pouco mais de dificuldade, como, por exemplo, a Hungria, né, que hoje é quase que uma semiditadura, uma vez que o Orbán controla o parlamento e controla o judiciário. Então, as instituições, elas funcionam de uma maneira bem precária, por exemplo, na Turquia, na Hungria, né? Enfim, coisa que não acontece no Brasil, onde as instituições minimamente continuam funcionando, o que é muito bom, né?
porque limita muito a atuação do presidente da República, e isso também aconteceu nos Estados Unidos, que teve um processo eleitoral limpo e histórico, né, gente? Eu sempre digo que o mais importante de tudo, quando a gente pensa no que aconteceu nos Estados Unidos do ponto de vista eleitoral, é que essa foi uma eleição histórica, pela derrota do Trump e pelo comparecimento das pessoas no momento de pandemia. Os norte-americanos deram uma resposta e mostraram exatamente a robustez daquela democracia, né? E é sempre muito importante, né? Quer dizer, eu gostei muito da entrevista, um trecho da entrevista que o Obama deu para o Pedro Bial na semana passada. Ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, o Trump não reconhecer a derrota não me espanta em nada. Por quê? Porque de onde você não espera nada, não vai sair nada mesmo, tá certo? Bom, a questão é que não adianta nada. No dia 20 de janeiro, os Estados Unidos têm um novo presidente. Ou então, os Estados Unidos não é uma democracia. É simples assim. Tá certo? Então eu gostei muito disso, né? É claro que o Trump, gente, está tentando vender caro a derrota, por uma razão muito simples. O Trump tem sérios problemas na justiça e ele corre um grande risco de ser preso nos Estados Unidos. Seria o primeiro presidente norte-americano a ser preso. Isso pode acontecer. Ele, Rudolph Giuliani e toda a gangue que o cerca, né? Então isso faz com que ele tente vender caro isso e negociar alguma coisa, como, por exemplo, a manutenção da liberdade dele. Tá? Por quê? Porque há vários crimes que, quando ele perder o fórum privilegiado, pode ser que ele tenha que responder. Ele teve uma votação expressiva, 70 milhões de votos, não é para se desprezar, mas eu tenho a impressão que o não reconhecimento da vitória do Biden também faz parte de uma estratégia para tentar evitar algo pior aí a partir do ano de 2021, uma vez que ele deve enfrentar vários processos na justiça, a começar, além da questão da pandemia, a começar pela questão da Receita Federal. Vamos lembrar que o Trump é o único presidente norte-americano que em 4 anos não apresentou a sua declaração de imposto de renda até o presente momento, tá certo? E lá vai ser muito difícil usar loja de chocolate para poder justificar, por exemplo, expansão de patrimônio, né? Cola em republiquetas como o Brasil, né? Quer dizer, o camarada vai lá, abre uma loja de chocolate e fala que ficou milionário assim, né? Sempre tem algum pateta que acredita, né? Ou algum juiz comprado que não processa. Nos Estados Unidos, as instituições são um pouco mais sólidas e, evidentemente, que esse tipo de desculpa não cola e dá cadeia nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil. Tá? Bom, isso posto, gente, ficamos à vontade, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui pelo chat, ou se quiser pedir a palavra, fiquem absolutamente à vontade e a gente está ficando dentro do tempo aí para não estender muito a nossa live. Enquanto as pessoas fazem a pergunta, deixa eu só fazer um comentário de uma coisa que andaram me perguntando muito, né, da eleição para cá, né? Se o sistema eleitoral norte-americano é bom ou não, né? Eu acho que os questionamentos que o Trump levantou acabaram também suscitando esse tipo de dúvida no brasileiro, né? De, pô, mas será que funciona? Esse sistema não é atrasado? Eu diria o seguinte, que todo sistema, eleitoral ou não, sistema de computador, qualquer tipo de sistema precisa, evidentemente, ser aperfeiçoado, precisa ser constantemente verificado, investigado. Mas pensamos assim, o sistema norte-americano é daquele jeito desde o século XVIII. Desde o fim de 1789, dali para frente, a gente tem o sistema funcionando daquela forma. Então significa o quê? Que para eles o sistema funciona. Né? Ele não tem que funcionar para nós. Ele não tem que atender às nossas expectativas. Eu até provoquei um parente recentemente aí que veio me perguntar disso. Eu falei, pô, mas o brasileiro mal sabe, né, como é que funciona o cálculo do coeficiente eleitoral. Para que a gente vai querer saber como é que funciona o cálculo do voto do presidente norte-americano? Então, acho que a gente também tem umas preocupações, nesse caso, que não me parecem que são das mais úteis, né, para a gente avaliar a questão. Só esse comentário. Legal. Eu queria complementar isso que o Rodrigo falou, né, lembrando que a Constituição norte-americana existe há 200 anos, tá? E o processo eleitoral está previsto na Constituição norte-americana. Vamos nos lembrar, gente, o quanto que a Constituição aparece nos debates e nas discussões que existem nos Estados Unidos.
ou seja, é um conjunto de leis muito respeitado. Tá? Tem aqui uma pergunta que a Fernanda fez, depois eu vou pedir para a Alexandra, só para dizer onde é que vai ficar a palestra disponibilizada. Depois tem a pergunta do Ferrari, do Vinícius, mas o Tarcísio está com a mão levantada, passo a palavra para ele. Tarcísio, a palavra é sua. Bom, agradeço. A pergunta é bastante simples. Pelo panorama geral explicado, a troca dos ministros parece ser fundamental para a manutenção de um bom relacionamento com os Estados Unidos. Mas a minha pergunta é um pouco mais pragmática. Ela é suficiente para não termos nenhuma sanção econômica nesse relacionamento? A gente conseguiria ter uma continuidade dos planos econômicos em questão, ou o que mais poderia ser feito para que isso fosse mantido, né? Quer dizer, eu tenho algumas ideias que me passam pela cabeça, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e parabenizar Rodrigo e Ricardo aí pelo evento. Muito boa a palestra e parabéns aí pela exposição. Obrigado, Tarcísio, pela presença, pela pergunta. Eu tenho a impressão que o Biden não vai queimar pontes inicialmente, né? Esses acordos poucos que foram firmados entre Brasil e Estados Unidos, agora mais recentemente, ainda durante a campanha, se acelerou muito alguns acordos, enfim, mas eu tenho a impressão que eles serão revistos. Tá? Eu não acredito que o Biden vai queimar pontes assim, muito rapidamente, acho que o pragmatismo, nesse caso, fala mais alto, né? Mas eu acredito que alguns acordos serão revistos, até porque a postura de ambos, do ponto de vista econômico, é bastante diferente. Os Estados Unidos devem enfrentar um problema muito sério, mais sério em 2021 do que enfrentaram no ano de 2020. Nós temos que lembrar que o Trump, ele tinha uma entrega até 2019, que o tornava praticamente imbatível. Embora as pesquisas já em janeiro apontassem o Biden na frente, mas você tinha um crescimento econômico que não era desprezível nos Estados Unidos. A grande questão é que o Trump fez isso cortando tributos. E isso gerou um déficit norte-americano muito elevado. Então eu diria que o primeiro grande desafio que o Biden vai ter que enfrentar para o ano que vem a negociação do déficit e da dívida que acabou sendo aumentada por conta desse corte de tributos que se deu durante os 3 anos de Trump e que estão muito ligados ao auxílio emergencial. Existem hoje aproximadamente 35 milhões de norte-americanos que vão ter muita dificuldade para se alimentar sem o auxílio emergencial, uma vez que o desemprego está muito elevado. E você não vai ter condições de manter o auxílio emergencial simplesmente porque não há dinheiro, né? Pasmem, a gente está falando da maior economia do mundo, mas nós estamos falando de um déficit monumental, né? Então eu diria que alguns acordos terão que ser revistos por uma necessidade imperiosa de se reverem as contas públicas norte-americanas que estão em frangalhos, ao contrário do que aconteceu quando o Trump assumiu a presidência. Porque o Obama deixa a economia norte-americana crescendo, com desemprego em torno de 5% e com dinheiro em caixa, né? E o Trump entrega a economia norte-americana com o desemprego na casa de 10%, com um déficit superior a $1 trilhão e com sérias dificuldades para poder fazer rolagem de dívida, essa coisa toda. Então, é um desafio bastante grande, com aumento de desigualdade, essas coisas todas que a crise econômica acaba gerando. Rodrigo. Bom, a troca dos ministros eu acho que vai acabar sendo fundamental, né? Mas a questão do Tarcísio faz todo sentido. Só isso basta, né? Tendo em vista que existe uma pressão já sendo feita, né, contra nós. Eu diria o seguinte, que dificilmente, na minha opinião, os Estados Unidos do Biden vão de fato sancionar o Brasil de alguma forma. Eu acho que o uso dessa palavra, dessa expressão, é uma ameaça, é uma coerção. Então, é uma forma de dizer assim, nós, grande potência, olhamos para vocês e sabemos que se nós quisermos, a gente sanciona. Então, isso serve para quê? Moeda de troca. Então, o Biden já está sinalizando que ele pode nos sancionar se a gente não mudar alguma coisa.
né? E essa sanção eventualmente pode fazer com que ele consiga justificativas para conseguir acordos que sejam mais benéficos para eles do que para nós. Então o problema é, se nós não tivéssemos tomado certas decisões antes, né, agora no governo Bolsonaro, a gente não precisaria se preocupar com esse tipo de pressão, porque era um discurso que não ia colar. Só que agora o discurso está atrelado com uma possibilidade. De novo, eu acho que a sanção dificilmente vai acontecer, porque a gente não vai só trocar os ministros. A gente vai trocar os ministros, a gente vai, provavelmente, se as coisas não fugirem completamente da lógica, né, a gente vai encontrar meios de aproximar o Brasil dos Estados Unidos e nós vamos aceitar acordos desvantajosos. A gente vai acabar perdendo capacidade de negociação. Então, algum tipo de prejuízo para a gente, né, a eleição do Biden vai ter, politicamente. E pode ter, como o Ricardo falou, um desdobramento para os acordos. Então, acho que vai depender muito de como nós vamos nos comportar enquanto Estado daqui até a posse do Biden. Acho que muita coisa pode estar relacionada a esse intervalo. A gente tem aqui mais algumas perguntas. O Vinícius coloca, caso o Trump venha a ser preso, ele poderá se candidatar após um dado período? Eu não tenho certeza como funciona a legislação norte-americana, mas eu tenho a impressão que sim, tá? Cumprido pena, essa coisa toda, eu não sei se existe qualquer trava de ficha suja ou coisa parecida. Eu tenho a impressão que, cumprida a pena, ele teria condições de ser candidato, tá? Eu não sei se o partido, quer dizer, o Trump quebrou várias tradições diplomáticas nos Estados Unidos, várias, né? A primeira delas foi governar pelo Twitter, né? Esse é um ponto importante de ser levado em consideração. Um outro ponto que é relevante é que normalmente presidentes norte-americanos, eles não tendem a sair candidatos novamente, né? Por exemplo, o Obama é um cara que teria certamente hoje ainda um recall extraordinário nos Estados Unidos, mas ele nem colocou o nome dele à disposição, né? Então eu não estranharia, por exemplo, o Partido Republicano nesse momento ainda continua muito refém do Trump. São 70 milhões de votos e ainda há cadeiras do parlamento em disputa, tá? Que não fechou a eleição para o Senado ainda, né? E não tem um nome nesse momento. Falam, por exemplo, no nome do Mike Pence, que é o vice do Trump. Mas muito tímido, né? Enfim, muito escondido atrás do Trump, não se posicionou em nenhum momento após a vitória do Biden, enfim. É diferente até do Mourão, que de vez em quando ainda dá uns palpites aqui e tal, né? Dá sempre uma no cravo, uma na ferradura, né? Num dia ele fala que ele defende o Biden, no outro dia ele fala que não tem racismo no Brasil, né? Né? Num dia ele fala do meio ambiente, no outro dia ele elogia o Brilhante Ustra, que é um torturador, né? Então ele dá uma no cravo e uma na ferradura. Mas ainda o caso do Mourão ainda é um pouco mais protagonista do que o Pence, que é uma figura completamente apagada nos Estados Unidos, né? Então eu tenho a impressão que o Partido Republicano ficou um pouco refém a partir do momento que lideranças como, por exemplo, o John McCain, né, os Bush, enfim, estão meio que fora da política. O McCain faleceu, enfim. Então, existe uma carência de lideranças hoje bastante forte nos Estados Unidos. E aí, deixo para o Rodrigo comentar essa também, e aí tem a pergunta do Ferrari sobre os republicanos e os democratas, né? O Ferrari coloca aqui as características principais dos republicanos e democratas. E eu só vou fazer um comentário muito rápido, deixo para o Rodrigo que ele pode explorar mais isso, mas é interessante, porque o Fernando Henrique, por exemplo, ele tinha uma relação quase que pessoal com um democrata, que era o Clinton, né? E o Lula, que era um cara de esquerda, tinha um relacionamento muito melhor com o Bush do que com o Obama, né? Então é interessante como essas coisas funcionam, né? Mas eu deixo para o Rodrigo trabalhar um pouco mais essa questão das características. Claro. Só falando um pouquinho da questão do Vinícius, né? Eu também não sei o que a legislação norte-americana fala, né, sobre o caso de um presidente eventualmente ser preso. Eu imagino que, né, se ele cumprir a pena, ele retoma os direitos políticos e poderia disputar a eleição depois, como o Ricardo falou. Só que a gente tem que lembrar que no caso da eleição norte-americana, para presidente, a gente está falando de um modelo que é teoricamente bipartidário, né? Eu acho que mesmo os republicanos não tendo outros nomes, além do Trump, se o Trump de fato for preso, eles vão fazer um cálculo de risco muito aprofundado para entender que tipo de prejuízo, né, uma eventual candidatura do Trump no futuro causaria não só para o resultado daquela eleição,
mas para a imagem histórica do Partido Republicano. Então eu acho que tem uma questão simbólica aí que vai pesar muito, né? Eu até acho que a ala republicana, que nunca foi trumpista, a ala dos republicanos que nunca gostou do Trump, esses caras provavelmente, assim que o Biden venceu, eles já devem estar se articulando para tentar tirar alguns outros nomes, para tentar alavancá-lo nos próximos 4 anos, para na próxima eleição eles terem alguém, né, à disposição do partido. Né? Então acho que tudo vai depender muito da reconstrução dos republicanos pós-Trump. Acho que depende muito desse day after, né, da derrota. Né? Rodrigo, só me permita, acho que vale fazer um registro bem interessante. O Trump é ele próprio, o Partido Republicano é só uma sigla de aluguel. Eu queria lembrar só que o Trump, a carreira política dele, ela começa nos anos 90, aliado com um maluco chamado Ross Perot, que saiu candidato nos anos 90 por um partido que não era republicano e não era os democratas, era um partido alternativo. O Trump começa a trajetória política dele ligado ao Ross Perot. Depois ele vai para o Partido Democrata, vai ao Partido Democrata, desce a lenha nos republicanos, e aí aparece no Republicanos. Então o Trump é ele próprio, entendeu? Ele gravitou por todos os espectros políticos dos Estados Unidos, até que ele conseguiu, num determinado momento, política, gente, não admite vácuo. Política não admite vácuo. Tá? Então, vamos fazer uma analogia com o Brasil, muito rapidamente. A maior liderança de esquerda do Brasil chama-se Lula. Chama-se Lula. Mesmo que o Lula pudesse ser candidato, faria o PT ou a esquerda teria que fazer o quê? Teria que fazer um cálculo político do que é lançar o Lula candidato hoje, tendo cumprido pena de prisão, essa coisa toda que o Rodrigo colocou. E como a política não admite vácuo, esta liderança de esquerda está sendo preenchida pelo Guilherme Boulos. É assim que funciona a política. Tá certo? Ou seja, hoje nós temos uma liderança de esquerda em ascensão no Brasil. Tá certo? Que não tem a envergadura do Lula, mas ele só tem 38 anos de idade. Tá certo? Então, ou seja, a política não admite vácuo. Né? Então, muito provavelmente, vai se construir uma candidatura alternativa aos democratas em condições eleitorais para 2024 nos Estados Unidos. Eu tenho essa impressão que o Trump me parece que é passado, tá? Ou seja, ele vai entrar para o panteão dos ex-presidentes, né? E vai ficar com a narrativa de que ele ganhou a eleição esse ano, muito provavelmente cada vez mais falando para cada vez menos malucos que têm paciência para ouvi-lo. Tá? E a gente tem que lembrar que a derrota do Trump, para os republicanos de uma forma geral, acaba tendo um lado positivo. Porque o Trump ele levantava aquela bandeira de não ser político. Então, quando ele trazia essa história de que política tradicional é mal feita, é viciada, ele incomodava políticos republicanos que tinham, né, toda uma história, toda uma tradição. Então, talvez o partido até consiga se reconstruir melhor a partir da derrota dele. E eu me lembro aqui de um fato interessante. Quando o Trump foi eleito na eleição passada, o George W. Bush, que tinha sido presidente do país, ele parabenizou o Partido Republicano pela vitória. Ele não nomeou parabéns Trump por nós vencermos a eleição. Parabéns republicanos. Então isso mostra que mesmo grandes caciques do partido não gostam do cara. Tem ressalvas em relação a ele. Então eu acho que esse pessoal está se articulando para agora espirrar com o Trump do partido, para tentar fazer com que ele não seja cogitável, né, para uma próxima eleição. Acho que isso é uma coisa que está no radar de parte dos republicanos. Aí a pergunta do Vitor, ele pergunta aqui das características dos democratas e dos republicanos. Eu diria que assim, né, se a gente fosse parar para analisar esses dois grupos políticos, a gente poderia dizer que os democratas eles têm características mais progressistas e os republicanos têm características mais conservadoras, de uma forma geral. Vocês que me conhecem sabem que eu não gosto muito de usar as expressões esquerda-direita, que eu acho que elas são pobres, né? Mas muita gente simplifica a questão dizendo republicanos são de direita, democratas são de esquerda. Eu acho que a questão é um pouco mais complexa, os democratas eles são progressistas. Tem muitos liberais políticos e econômicos dentro do Partido Democrata. Mas são, por exemplo, liberais
que pensam no liberalismo político e no liberalismo social. Pautas como aborto, legalização da maconha, esses caras, por exemplo, estão debatendo esse tipo de coisa. Quando a gente vê liberais dentro do grupo republicano, eles são liberais para questões econômicas, mas são bem conservadores para pautas sociais. Então, acho que pensar no republicano como um sujeito que tem um perfil mais conservador e um democrata como alguém que tem um perfil mais progressista, eu acho que é mais adequado. E se o Trump seguiu características dos republicanos, eu diria que algumas sim, né? Mas se ele incomodou alguns republicanos, alguns grandes nomes do Partido Republicano, também significa dizer que coisas que ele disse, decisões que ele tomou, acabaram fugindo da expectativa do próprio partido. Então, talvez ele tenha esticado demais a corda dentro dos Estados Unidos. Eu tenho um exemplo aqui. Quando ele enviou para o Congresso o projeto de lei para a construção do muro separando os Estados Unidos do México, teve republicano dizendo que aquilo era inconstitucional, que aquilo era um absurdo. Então, vejam, mesmo um partido conservador tem limites para pensar em certas questões. Não é expulsar o estrangeiro, não é expulsar o imigrante, é aumentar a política de segurança, não construir um muro que limite, né, o acesso. Entende a questão? Por isso que eu diria que o Trump ele quebrou com muitas perspectivas dos republicanos, ele alargou muito a margem de análise do que é ser um republicano. Né? Muita gente se ofendeu, o George W. Bush foi um deles, né, que não gostou muito, né, da ascensão do Trump. Eu queria só a título da gente poder encerrar, para a gente poder não estender muito o nosso tempo, lembrar o funeral do McCain, né? Todos os presidentes, todos os ex-presidentes norte-americanos estavam presentes. E a família do McCain mandou uma mensagem para a Casa Branca dizendo o seguinte: o presidente não é bem-vindo, não compareça. Então isso é só para mostrar o quanto que o Trump divide muitas opiniões e divide muito o Partido Republicano também, uma vez que o McCain era um expoente do Partido Norte-Americano, um herói de guerra, um herói nacional. Tá? Bom, gente, Rodrigo, muito obrigado. Agradeço muito mais uma vez pela tua gentileza, né? Sempre nos brinda com boas discussões, boas trocas de ideias. Queria também agradecer a gerência de marketing pela oportunidade, as pessoas que estiveram presentes aqui, os que estão até o final, e espero que a gente possa ter contribuído. Para mim foi uma grande satisfação também. Rodrigo, deixo para você aí palavras finais. Eu já me despeço desde já agradecendo imensamente pela oportunidade. Bom, também te agradeço muito, Ricardo, pelo convite aqui, a gente poder fazer essa conversa, que acho que é super importante, né, para pensar num processo eleitoral que impacta, assim, o Brasil. A gente tem que entender como, né, a nossa política interna é afetada pelos Estados Unidos, pela eleição lá. Então, obrigado por essa oportunidade. Queria agradecer a equipe do marketing também, que organizou um evento muito bacana. E queria agradecer todo mundo, né, que está aqui acompanhando essa discussão. Tem alguns ex-alunos, tem alguns alunos, tem alguns professores aqui com a gente. Né? Então, queria agradecer muito todo mundo que acompanhou nossa conversa aqui. Então, é isso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Alexandra, a palavra é sua. Professor Ricardo, professor Rodrigo, muito obrigada. Foi sensacional. Obrigado pelo apoio. E eu quero deixar uma dica, né, para o pessoal que está aí conectado. Primeiro, agradecer também a eles, a todos, pela participação, para que acessem, né, a plataforma de relacionamento com egressos, que a Mauá, com muito carinho, adquiriu, né, essa ferramenta tão importante que tem conectado muitas oportunidades, muitas pessoas. Acesse, né, alumni.mauá.br e é isso. Eu agradeço. Parabéns a vocês. Foi incrível. Obrigada. Obrigado, gente. Bom descanso a Valeu, todos. pessoal. Boa noite. Pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Boa noite aí para todo mundo e até mais. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Parabéns. Obrigado.